O príncipe Albert, também conhecido como Rei Edward VII da Inglaterra, ele foi uma figura, né, muito controversa. Ele iniciou um movimento de luxúria muito grande também dentro da corte, num período que foi conhecido como um período muito careta, que era a era vitoriana, né? Era um período em que se preservava muito, né, aquela coisa da moral e dos bons costumes. A própria Rainha Vitória falava muito sobre isso, né? Diz a Rainha Vitória que o marido dela, o príncipe Albert, ele morreu de desgosto e ela culpou o filho pelo resto da vida. Eu vou explicar melhor essa história porque ela tem muito a ver até com a história da cadeira para furunfar que o rei Edward VII construiu para ele, né? Na época ele era príncipe ainda, não era rei. Eu vou chamar ele de Edward, mas na época que ele era príncipe, ele era chamado de Bertie, ou Prince Albert, porque o nome dele é Albert Edward. Geralmente eles têm uns 3 nomes, né? Os membros da família real, especialmente quem tá ali na linha de sucessão, ele tem uns 3 nomes e aí eles escolhem, quando eles são coroados, com qual que eles vão utilizar, né? Então eu vou usar Edward, porque o nome dele como rei era Edward, para não causar muita dúvida aí na cabeça de vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada, é de graça. Lembrando que no dia 4 de abril começa a nossa leitura coletiva desse livro aqui, A Rainha, a Vida de Elizabeth II, do Andrew Morton. Corre aí que ainda dá tempo, porque dia 4, do dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, é na sexta que vem, 4 de abril, né? Então ainda tem tempo de você comprar e ler aí pelo menos as 100 primeiras páginas que serão o tema do primeiro vídeo lá que eu vou postar do Clube de Membros, né? O Clube de Membros é o mesmo clube de assinaturas aqui do YouTube. Eu já até escolhi o segundo livro também da nossa leitura coletiva, né? Então, vamos ver aí no que isso vai dar, hein? Pois é, o príncipe Bertie, ou Albert, também conhecido como Rei Edward, ele, até a fase de adolescência, né, ali de escola, ele não tinha tantos problemas assim não. Ele começou a apresentar alguns probleminhas quando ele foi para a universidade, que aí ele dava uma despistada ali nos guardas, né, nos seguranças que ficavam com ele, para poder ir para jogatina, né? Então ia jogar cartas com os amigos, né, ia apostar, ia fumar também, né? E os pais, eles já estavam achando que aquilo ali estava meio perigoso, né? Porque ele era o futuro, né, da monarquia e ele não podia se comportar desse jeito. E tiveram a brilhante decisão de levar o Edward, né, na época príncipe, mas entendam como Edward, tá? Vou chamar sempre de Edward aqui. O Bertie, levaram ele para um acampamento das Forças Armadas, para ver se ele tomava jeito. E quando ele chegou nesse acampamento, né, das Forças Armadas, os oficiais lá descobriram que ele ainda era virgem. E deram um jeito de contrabandear, talvez, né? Talvez, vamos usar essa palavra, porque não era permitido mulheres, né, nesse acampamento. Contrabandearam uma atriz irlandesa para poder, né, fazer o papel ali de primeira experiência, né, do Edward nesse mundo aí de luxúria, o qual ele vai abraçar pro resto da vida. Esse papo, ele acabou vazando, os pais descobriram, tanto o príncipe Albert, pai, né, quanto a Rainha Vitória, descobriram essa história aí e o príncipe Albert baixou até lá. Eu vou dar só uma pausa aqui para explicar por que o Albert também é príncipe, né? Lembram que nos vídeos que eu fiz sobre a Rainha Elizabeth, sobre o príncipe Philip, eu falei que não existe o papel de rei consorte, só existe príncipe consorte, porque eles entendem que se utilizar essa nomenclatura, né, de rei, mesmo com uma rainha, por exemplo, Rainha Vitória e rei consorte, dava a entender que o rei estava por cima da rainha, né? Porque a gente, né, uma visão machista ainda e tal, não sei o que, então eles usavam príncipe consorte. E no caso de rainha, né, aí sim usava-se rainha consorte, como é hoje com a Camila, né, e como será no futuro com a Kate Middleton e assim sucessivamente. Então o príncipe Albert baixou lá no acampamento das Forças Armadas e foi ter uma conversinha muito séria com o Edward. E aí falou com ele, essa conversa, dizem, né, a maioria dos historiadores, que ela aconteceu debaixo de chuva, foi uma conversa longa e ele desceu a lenha no Edward. 2 semanas depois dessa conversa, né, com o Albert já retornando para a Inglaterra, ele faleceu de uma febre tifoide. Dizem também, né, isso em algumas pesquisas, falam que ele já estava com essa febre tifoide, né? Mas a Rainha Vitória e muitas pessoas que estavam ali também começaram a culpar o Edward
por tudo isso, né? Por ele ter piorado, né, o estado de saúde dele também. E aí ela fala que, a própria Rainha Vitória, né, fala que ela nunca vai conseguir olhar pro Edward sem lembrar da morte do pai, porque segundo a Rainha Vitória, o príncipe Albert, ele morreu de desgosto. Ele não morreu somente entre aspas, né? Não morreu pela febre tifoide, né? Mas sim pelo desgosto que o filho deu para ele. E isso realmente assim fica marcado no reinado dela, porque o próprio príncipe, né? O Albert, depois Edward, ele acaba não recebendo ali muitas tarefas oficiais, né? Ela fez de tudo para afastar o Edward desse cargo, né, ou de um futuro cargo de relevância dentro da monarquia. Inclusive, depois do rei Charles III, ele foi o príncipe de Gales que mais esperou para poder subir ao trono, né, e teve um reinado muito curto também, né, durou pouquíssimo tempo. Mas mais pra frente a gente volta a falar nesse assunto. E como ele foi relegado, né, de todas essas funções dentro do governo e da monarquia, o que sobrou para ele, né? A luxúria. Ele gostava muito de ir para Paris, de fazer festas, frequentar bordéis, né? Tinha um bordel lá que era o favorito dele, que se chamava Le Chabanais. Esse bordel era o favorito dele. Ele tinha um quarto lá com o brasão dele, né? O brasão de armas do príncipe Edward, né? Príncipe de Gales na época. De novo, estou chamando de Príncipe Edward, sabendo que o nome dele é Albert Edward, tá? Então ele tinha esse quarto lá, ele tinha uma banheira toda de ouro também, né? Com uns seres mitológicos ali, era tipo um cisne, eu acho, né? Se não me engano. Era um cisne que tinha ali, e aí dizem que nessa banheira ele sempre escolhia, né? Uma pretendente para poder... Uma pretendente que vocês entendem, né? Uma funcionária do bordel para poder tomar um banho ali com ele, né? E era um banho de champanhe, não era um banho de água, era um banho de champanhe. Isso é o que diz, tá? Isso nunca foi comprovado, mas é o que dizem aí os relatos da época. Aí também é bom da gente frisar, né, porque tem muitas imagens dele, se vocês pegarem as imagens dele mais novo e depois dele já um pouco mais velho, vocês vão ver que ele engorda muito com o passar do tempo. E também, em parte, é por conta disso, porque lá em Paris, né, come-se muito bem, aí ele começou a criar um gosto pela comida e foi nessa, né, ele foi perdendo o controle de tudo isso também com o passar do tempo, né, e se tornou um homem muito gordo. Apesar da altura dele, né, ainda assim ele era um homem muito gordo. E nesse bordel, uma vez, né, certa feita, como diria aqui no Rio de Janeiro, ele teve a ideia de construir uma cadeira que o facilitasse de furunfar, né, porque como ele era muito pesado, as mulheres reclamavam, né, de que era muito peso em cima delas, né, machucava, espremia as mulheres, né, então você imagina, né. E aí o que ele fez? Ele contratou um artesão que tinha ali, que construía cadeiras, móveis, né, e outras coisas, e aí ele sugeriu como é que ele queria que fosse essa cadeira, e ele fez essa cadeira aí, que eu vou mostrar pra vocês, né? A famosa cadeira de furunfar, ou cadeira do amor, se não me engano, acho que é algo assim, né, o nome dessa cadeira. E aí vocês veem que tem uma parte de cima e tem uma parte de baixo. As duas partes eram utilizadas, né? A parte de cima era pra ele ficar em pé, como tem essa outra imagem aí que eu vou colocar pra vocês. E na parte de baixo é que ninguém entende muito bem como é que funcionava, né? Não sabe se ele fazia ao mesmo tempo, né? Se ele ficava em pé e aí ficava uma mulher embaixo, né? Ou deitada, ou numa outra posição, né? Essa parte de baixo ainda é um grande mistério, né? Apesar de algumas teorias rondarem por aí. Essa cadeira, ela passou um tempo desaparecida, porque esse bordel ele fechou, né, com o passar do tempo, aí a cadeira ela deu uma sumida, depois, né, a pessoa que era um dos herdeiros do dono do bordel, ele falou que ele tinha guardado essa cadeira. Ela foi vendida algumas vezes também. Eu achei até um vídeo aqui, que eu vou botar pra vocês, que mostra em detalhes essa cadeira, né, porque ela foi reformada pra ser vendida pela última vez por $100 e tantos mil. Você imagina que isso aí daria o quê? Uns 700 mil reais brincando, né? Entre 600 e 700, aí depende de quanto é esse cento e tanto, né? E da cotação do dólar também. E nessa última vez que ela foi vendida, pelo menos, né, segundo esse vídeo aí, ela tava lá em New Orleans, né, no museu lá nos Estados Unidos. Mas hoje, se não me engano, ela tá na França. Eu acho que eu ouvi uma historiadora de um canal que se chama History Tea Time, que eu já até compartilhei aqui com vocês, que é um canal muito bom também, né, pra quem entende inglês. Super sugiro que vocês assistam esse canal. Um canal muito famoso na Inglaterra. E aí, se não me engano, ela tinha voltado pra França. Tanto que esse vídeo que eu peguei aí era de uma exposição sobre furunfar, né? A arte de furunfar. E aí tinham vários outros objetos ali juntos, né? Tem vários objetos bizarros assim na história, né? Por exemplo, dizem que o Sebastião do Rasputin,
ele até hoje ele é conservado numa espécie de conserva mesmo, né? Parece uma conserva ali de azeitona, sabe? Mas é o jubileu do rapaz, né? Do senhor que fica boiando ali dentro, né? Não existe nenhuma prova também factual de que realmente é dele, mas dizem que foi guardado porque era uma coisa assim dos deuses, né? Porque ele usava para enfeitiçar mulheres e tal, né? Então tem muitas coisas nesse sentido também, assim, que são muito interessantes, né? Que ficaram para a história e estão aí até hoje, né? Algumas supostamente, outras, né, de fato, como é o caso dessa cadeira aí. Ele também teve, ao longo dos anos, né, cerca de 25 amantes oficiais, porque extraoficiais aí é uma porrada, né? E dentro dessas amantes, muitas delas faziam parte da corte, eram casadas até com pessoas, né, com nobres, pessoas que tinham títulos, e outras também ele tinha um apreço muito grande por artistas, né, então ele teve amantes, atrizes, musicistas, né, enfim, várias outras aí também, pela Europa, tanto na França quanto na Inglaterra. Uma das mais famosas, talvez a mais famosa, né, é a Alice Keppel, que eu já fiz um vídeo aqui também no canal, né, falando sobre ela, que foi a bisavó da Camilla Parker. O que aconteceu? A Alice Keppel, ele conheceu, né, a Alice ali já no fim do reinado da Rainha Vitória. E quando ela faleceu, as pessoas não acreditavam muito no reinado dele, né? Porque por conta de tudo isso, essas histórias de luxúria, de não sei o que e tal. Então ninguém levava muita fé nesse reinado dele, não. Apesar de ter sido muito curto, né? Foi um reinado que durou 9 anos, né? Se não me falha a memória. E aí, a Alice Keppel, ela era muito inteligente. Ela tinha uma sagacidade muito grande. Coisa que a própria Camila enxerga nela, né? Tanto que a Camila tem vários itens de leilão que foram da bisavó dela, né? Que foram vendidos depois, porque ela foi muito rica, né? A Alice Keppel. Ela se casou, teve família e tudo mais. Obviamente, né? Senão a Camila não estaria viva. Mas ela se casou, ela teve família, tinha casas, né, pela Europa também, né? A própria esposa do rei Edward VII gostava da Alice também, dizia que das amantes ela era a mais discreta de todas, né? Gostaria que ela continuasse ali com ele, né? E ela tinha também um tato muito bom para diplomacia. E ela conseguiu passar isso pro Edward, né? Ela dava muitas festas, ela fazia muitas reuniões, e ela conseguiu treinar o Edward para ser assim. E ele realmente, né, ele teve ele teve relações diplomáticas com outros líderes, assim, que ajudaram muito a Inglaterra naquele período, né? Outra também que foi a amante dele, só para vocês terem noção, foi a mãe do Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro, né, durante as duas guerras, primeiro-ministro da Inglaterra. Pra vocês terem noção da loucura que era a vida do Edward, né? Essa foi uma das primeiras, se não me engano até, essa do Winston Churchill. Uma das primeiras, talvez, né? Talvez uma das primeiras. Mas a Alice realmente foi a que mais se destacou na vida dele, né? Talvez por ter feito esse grande trabalho. Ela também, depois que ela rompeu, né, com o Edward, ela saiu da Inglaterra, teve uma casa, ela comprou uma casa que era do Galileu também. Ela viveu nessa casa por muito tempo. Ela chegou a ter uma espécie de hospital de campanha para poder ajudar, né, aos homens feridos. Várias dessas mulheres com quem ele se relacionou, elas desempenharam papéis importantíssimos na história, não só da Inglaterra, mas da França também, né? Teve uma atriz também que fez a mesma coisa. Ela tinha um teatro e aí ela abrigou muitos soldados feridos aí nesse teatro, transformou também no hospital de campanha. Como estava num período muito frio, ela queimava alguns cenários também, né, para o ambiente ficar mais quente, né? Fazia uma espécie de lareira ali dentro, né, para o ambiente ficar mais quente também, né? Aí ela fez muito sucesso depois também, né? Então eram mulheres assim que realmente deixaram um legado muito grande na história, não só por terem sido, né, amantes dele, mas por terem feito outras coisas, né, muito mais importantes do que essa fofoca, né, de ter sido amante do rei Edward VII, mas que ele era realmente um galanteador, né, ele era um bom vivant, ele era muito sedutor também, era o que todas falavam, né, mas morreu aí nesse estigma de Dirty Birdie, né, que era um dos nomes que ele tinha, né, que seria o quê? Um birdie sujinho, né, safadinho, mas é um sujinho nesse sentido, mais em inglês seria mais nisso, né, quando fala assim, you're dirty, né, você é um pervertido, você é um safado, é mais nesse sentido, tá, não é de sujo, de limpeza, falta de limpeza, não, nada nesse aspecto, não. O curto reinado do Edward VII também foi considerado a Gilded Age, né, a Era Dourada da Inglaterra, porque foi uma era que precedeu a Primeira Grande Guerra, né? E também foi uma era que acabou com alguns pudores que existiam na era vitoriana. Como eu falei pra vocês, era uma era muito careta, muito pudica, né? Aquela coisa do tudo muito preto,
tudo muito sério, tudo muito decadente, né? Ele incentivou muito a cultura, o desenvolvimento, né? A volta do teatro, ou um teatro um pouco mais alegre, com mensagens mais alegres também, né? Literatura, tudo isso, assim, teve um pouco de mãos do Edward, né? Porque ele também foi um grande mecenas, né? Nesse aspecto, né? Como ele consumia muito disso, ele também foi um grande incentivador, né? Não só como ele até apareceu numa peça, né? Nessa que eu não vou me lembrar o nome dela, mas nessa amante, que era uma francesa, que era uma atriz francesa, ele chegou a aparecer numa peça dela, né? Fez uma figuração como um dos mortos que tinha lá na peça, né? Então ele foi um grande mecenas também, mas ficou conhecido aí como o Dirty Birdie. Você sabia dessas histórias? Você sabia dessa cadeira aí? Essa cadeira eu acho que eu comentei em algum story, algum reel, alguma coisa assim que eu fiz lá no Instagram. Há muito tempo atrás, né? Mas eu acho que eu nunca tinha feito um vídeo assim mesmo pra mostrar mais detalhes sobre ela, não, né? Uma icônica cadeira de Forum Family, né? Pois é, como que você acha que funcionava a parte de baixo? Mas use uma linguagem técnica aí nos comentários, tá? Porque o YouTube ele é family friendly. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.